Ah, irmãos, como a igreja precisa fazer isso. Demonstrar amor, comunhão, solidariedade, compaixão, parceria, estar junto, chegar junto. Estou contigo, estou com você. Você não está sozinho não, não está sozinha não. Você pode contar comigo. Ah, irmãos, só essa palavra já é um alívio para o coração da pessoa. Então, queridos, o texto está dizendo que quando levamos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. Olha o texto. Qual lei? O amor. A lei do amor. João capítulo 13, verso 34 e 35, diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nisso todos, olha que testemunho, para todos vão ver que vocês são meus discípulos. Não vai ser só alguns não, todos que estarão vendo vão perceber que somos discípulos de Jesus. Gálatas 5,14, Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, irmãos, amar o próximo é cumprir a lei. Cumprir a lei é amar o próximo. E é interessante que amar ao próximo, levar os fardos uns dos outros e cumprir a lei são expressões equivalentes. Estão dizendo praticamente a mesma coisa, tem o mesmo significado. Repito, amar o próximo, levar os fardos uns dos outros e cumprir a lei. São proporcionais. Expressões que estão dizendo uma mesma verdade. Por isso o texto diz: levai as cargas uns dos outros. E quando nós queremos fazer isso, irmãos, é só olhar para Jesus. É só olhar para Jesus. Como ele tratava as pessoas, como Jesus se relacionava com as pessoas, como Jesus atendia as pessoas, e muitas vezes, muitas delas marginalizadas, desprezadas, esquecidas. Como Jesus tratava até mesmo os opositores. É impressionante como diz a Bíblia que Jesus amou Judas até o fim. Amou até o fim, sabendo que ele era o traidor. Então precisamos olhar para Jesus. Precisamos olhar para a igreja primitiva, irmãos. Atos 2, 44, 45, que você conhece muito bem. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Alguém diz assim: é impossível voltar àquele tempo, pastor. Mas no nosso tempo, o que nós poderíamos nos assemelhar? Cumprir isso. Como? Nós sabemos, irmãos. Romanos 12, 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Isso é igreja, irmãos. Isso é amar uns aos outros. Atender em suas necessidades. Eu posso fazer, então eu vou fazer. Está no meu alcance, eu vou fazer. O que eu puder, eu vou fazer. E não vou me desviar. Não vou passar de largo. Eu não vou ignorar o que eu puder. A bênção que Deus me der, eu vou repartir. Levai as cargas uns dos outros. Amém? Segundo lugar, o fardo pessoal.
O fardo particular. Verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece que é a contradição aqui, né? Entre o versículo 2 e o versículo 5. Se o versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros, e o versículo 5, cada um levará a sua própria carga, seu fardo, tem alguma contradição? Não, não tem. Porque o versículo 2, a palavra no grego usada aqui é carga pesada. É peso esmagador, que uma pessoa sozinha não pode levar. E no 5, a palavra no original grego é como se fosse um pacote, uma mochila, que é para a pessoa carregar. É dela e de mais ninguém. Ela precisa carregar. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, irmãos, é que tem pessoas que precisam de ajuda porque a carga é muito pesada. Mas há outras que elas não devem ser ajudadas, porque a carga é dela. Ela precisa carregar. É particular. Ela precisa de esforço, disposição para carregar, porque a carga é dela. É minha, para eu carregar. Cada um então levará a sua própria carga. Cada um assume as suas responsabilidades. Cada um vai plantar o que colheu, cada um vai prestar contas a Deus. Cada um vai sofrer as consequências de suas escolhas. Cada um. Se você observar o versículo anterior, veja aí, por favor, 4. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivos de gloriar-se unicamente em si, e não nos outros. Sabe o que isso está dizendo? Cada um deve assumir seus compromissos, cada um deve lutar para conquistar, suar sua camisa, fazer o seu esforço, porque vai ser a sua conquista. Deus vai dar essa bênção de você conquistar, com a bênção dele e com o seu esforço. Vai ter a glória da conquista, de ter lutado em oração, de ter se esforçado, de ter perseverado, de ter feito a sua parte, e não ter dependido de ninguém a não ser de Deus. Você conhece alguém que gosta de se encostar nos outros? Que ele quer passar a mochila dele para os outros? A carga é dele, mas ele quer, de alguma forma, se aproveitar da situação. Conhece alguém assim? Na sua família tem alguém assim? Sempre tem pelo menos um. Aquela pessoa, aquele tipo de pessoa é o seguinte: não lutou, não se esforçou, não estudou, não perdeu noite de sono, não perdeu feriado, não perdeu viagem, ele aproveitou de tudo, não quis suar a camisa, não quis pagar o preço, como os outros. E aí acha que aquele irmão, aquela irmã, que se esforçou, que lutou, que conquistou, tem obrigação de ajudar. Conhece alguém assim? Eu conheço. E fica cobrando, fica dependente. Coitadinha, vítima da sociedade. Mas nunca correu atrás, irmãos. Não lutou para conservar o emprego. Faltou, fez não sei o quê, foi mandado embora. Por quê? Ah, irmãos, eu conheço muita gente assim. E também existe assim, gente assim na igreja. Conhece alguém na igreja? Não precisa ser aqui não, pode ser aqui, mas pode ser em outra igreja, né? Que gosta de se encostar, não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar.
prefere ser ajudado, pedir ajuda. É triste, irmãos. Tinha um grupo assim na igreja de Tessalônica, gente preguiçosa, que ficava dependendo dos outros, queria almoçar na casa dos outros, hoje na casa de um, na casa de outro, tal, não sei o quê. Aí Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 3, 10b, diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo foi duro. Vai trabalhar, vagabundo? Vai trabalhar, preguiçoso? Corre atrás, e se preciso, corre na frente. Provérbios 6,6: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Formiga não tem preguiça. Agora eu esqueci que eu já pesquisei isso, quantas vezes ela carrega um peso maior do que o dela. Acho que é 20 ou 30 vezes mais. É um negócio assim absurdo. O peso dela maior. E aí, o sábio diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E às vezes, irmãos, quando nós ajudamos aos preguiçosos, nós estamos atrapalhando a disciplina de Deus na vida dessa pessoa. Deus às vezes está mostrando, e às vezes tem que ser por duras penas, irmãos. Tem gente que não aprende a não ser sofrendo, a não ser no fundo do poço. E nós não podemos impedir o tratamento de Deus. Não é ser insensível, indiferente, mas deixar Deus trabalhar naquela vida e não atrapalhar o tratamento de Deus, porque quem alimenta a preguiça é pecado, irmãos, está alimentando o pecado, então vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. Há um limite para ajudar uma pessoa, irmãos. Quando você ajuda pela primeira vez, ela sente gratidão por você ter ajudado. Quando você ajuda a segunda vez, gera antecipação, ela está pensando na terceira. Quando você ajuda a terceira, quarta vez, você está gerando dependência. E ela já está contando com a próxima vez. De quinta para sexta, sabe o que acontece? Se você não ajuda, vai criar ódio no coração da pessoa, porque ela se sente no direito. Você está tirando um direito dela de ser ajudada. Então há um limite para ajudar pessoas, porque a palavra de Deus está dizendo assim: cada um levará a sua própria carga. Ela tem que pagar o preço, irmãos. Tem uma frase muito conhecida aí na sociedade, né? Não existe almoço, só isso, você sabe? Grátis. Por quê? Você tem que lutar. Tem um preço. Tem um preço. Meu irmão, o que a Bíblia está dizendo? Cada um vai levar sua própria carga. Corre atrás. Corre atrás. Vai à luta. Tem um adolescente aqui na igreja que eu não perguntei se podia falar o nome dele, mas ele vende bala. Todo mundo já sabe quem é. E ele compra suas roupas, enfim, vendendo bala. Adolescente. Ganha seu dinheirinho. Não depende dos pais mais.
Qual é a luta? Irmãos, trabalho não é vergonhoso, não. Trabalhar não importa. Não sou modelo para ninguém, mas eu já vendi peixe na rua, fruta, picolé, já fui engraxate, lá na frente da fábrica, garoto, ficava sentindo aquele cheirinho de chocolate, sabe aquele? Minhas irmãs tinham vergonha, meu pai obrigava minhas irmãs a levar um carrinho de verdura, lá da Glória à Vila Velha, de banana. Minhas irmãs, bonitinhas e tal, cheio de vergonha, tinha que levar. Se uma coisa nós aprendemos com o nosso pai, ele teve muitos defeitos, mas era um homem trabalhador, lutador, que ensinou a conquistar, a trabalhar. Então vai à luta, meu irmão. Vai à luta. Outro dia, depois da festa, estava conversando com o Jandes. Cadê Jandes? Jandes, né, nós vimos o casal vindo desmontar as barracas aqui. Tarde da noite o casal vindo à luta, irmãos. Trabalhando. Cada um deve levar a sua própria carga. Amém? Terceiro lugar, o fardo de Jesus. Jesus tem fardo? Capítulo 5, verso 1, veja aí. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Você que é estudioso da Bíblia, que frequenta a escola dominical, sabe que os judaizantes queriam impor a todos os convertidos, inclusive os gentios, a circuncisão, a prática da lei. Os falsos mestres diziam que não, a graça não é suficiente, é preciso praticar a lei. Aí eles estavam ensinando a sair da graça, voltar da graça para a lei, voltar do evangelho para o legalismo, voltar da liberdade para a escravidão, voltar da cruz de Cristo para os ritos judaicos, um retrocesso. E Paulo está combatendo isso. A salvação é pela graça, e nada se acrescenta à graça, porque deixa de ser graça. Se você acrescentar qualquer rito, qualquer coisa, à graça de Deus, deixa de ser graça, porque é favor imerecido, como você sabe. E aí Paulo diz que Jesus nos libertou do pecado, da morte e do inferno. Somos livres em Cristo, livres, não somos mais escravos, ele diz, mas livres para servir a Deus. Não é livre para libertinagem, para fazer qualquer tipo de prática pecaminosa, livres para servir a Deus, para optar a servir o Senhor, não para dar vazão aos desejos pecaminosos, porque se fizer isso, volta à escravidão. É isso que Paulo ensina. Se você der vazão aos desejos carnais, você vai voltar à escravidão, porque o pecado vai te escravizar, vai te tornar escravo de novo. João 8,34, Jesus disse, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres.
Este é o ensino da Bíblia. Fomos libertos. Assim que Jesus nos trata, Ele nos livra da condenação do pecado, da escravidão do pecado. Pela cruz, Ele nos libertou. Então o que Jesus fez? Levou nossos pecados para a cruz. Nossa condenação para a cruz. Outro dia, numa reflexão, falei sobre carga pesada e citei um acontecimento de um fazendeiro que estava indo em direção à sua fazenda, estava com a sua picape, né? E aí passou por um homem, um senhorzinho, que estava carregando um fardo muito pesado. Aí ele parou, como a parte da frente estava cheia, né? Já tinha gente, ele falou assim: quer subir aí? Ah, senhor, obrigado. Aí subiu na caminhonete, falou: senta aí. Beleza. Quando ele olhou pelo retrovisor, o homem estava com um fardo nas costas, sentado na caminhonete. Aí ele parou. Disse: ô moço, por que o senhor está carregando o fardo nas costas? Não, é para não fazer muito peso na sua caminhonete. Moço, a minha caminhonete pode colocar toneladas. Ela suporta toneladas. Pode deixar esse fardo aí, né? Tadinho do homem, ele achando que, né, podia aliviar um pouco a carga do carro. É que nem um avião que você, aquele despachar, né, a sua mala pesada, né? Não vai pesar? Vai do mesmo jeito, né? Então, às vezes nós estamos fazendo assim, irmãos. Nós deveríamos pegar essa carga que o pecado traz para a nossa vida, nós deveríamos lançar sobre Jesus. E às vezes, essa culpa está sobre os nossos ombros. Nós ainda não tiramos essa carga pesada e não lançamos sobre Jesus. Salmo 55, 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia, olha só, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, glória a Deus. Cada dia leva o nosso fardo. Agora preste atenção no que o profeta Isaías diz. Isaías 55, 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Jesus levou sobre os seus ombros todas as nossas enfermidades, dores, iniquidades, todos os nossos pecados. Ele levou para a cruz, irmãos. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Mateus 11, 28, que você conhece bem, é o convite maravilhoso de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ai, irmãos, que convite maravilhoso.
Você está cansado? Cansado? Sobrecarregado, sobrecarregada? Estressado? Desanimado? Pensou até em desistir da vida? O convite é para nós, irmãos. O convite de Jesus é para alívio, para lançar sobre ele essa carga pesada. O que está preocupando você? Para um pouquinho, meu irmão, minha irmã. O que está preocupando você? O que está trazendo ansiedade para o seu coração? O que está fazendo você perder seu sono? O que está fazendo você ficar estressado, estressada? O que está tirando a sua paz interior? O que é, meu irmão? A sua tranquilidade, talvez sua alegria, o bom ânimo. O que está tirando isso de você? A resposta está aqui, irmãos. O alívio vem quando lançamos sobre Jesus. Eu gosto quando os salmistas ou os salmistas dizem assim: por que você, fala para si mesmo, por que você está abatido? Interessante isso, né? Fala para si mesmo, por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está perturbado? Por que você está se sentindo assim? Chorando, se lamentando? Por quê? Olhe para Deus, busque o Senhor, e logo você estará louvando por aquilo que Ele vai fazer. Por quê? Por quê? É a pergunta que nós precisamos responder, irmãos. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou carregando essa carga tão pesada? Se eu poderia ter lançado essa carga sobre Jesus? Se Jesus levou essa carga, minha carga, lá para a cruz. Fardos pesados, irmãos, às vezes temos com fracassos, decepções, traumas, insucessos, tanta coisa que as pessoas, tantos males que as pessoas fazem à nossa vida, e a gente sofre anos e anos e anos, e às vezes com sentimento de culpa, irmãos. O sentimento de culpa é um fardo muito pesado. Jesus levou para a cruz. Se você confessou, abriu seu coração para Deus, então Ele levou isso para a cruz. Ele não te pertence. Uma vez, Jô Soares pegou um táxi no aeroporto Santos Dumont, e o motorista, emocionado, disse para ele assim: você não se lembra de mim, mas fui eu que atropelei a sua mãe, e ela morreu. Foi eu, o motorista daquele táxi que atropelou sua mãe. E ele diz: isso faz 10 anos, e eu não consigo dormir direito. Mas aí Jô Soares disse: mas você não foi culpado. Todos nós sabemos disso. Ela foi culpada. Você socorreu, você levou ela para o hospital, você fez tudo o que podia fazer, inclusive ficou lá com meu pai, ou algum familiar, eu não lembro os detalhes da entrevista que ele deu. Você fez tudo. Mas aí o taxista disse: mas eu gostaria de ouvir do Senhor que eu estou perdoado. Eu gostaria de ouvir da sua boca que eu estou perdoado. A essa altura, os dois choravam.
Aí Jô Soares disse: tudo bem, você está perdoado. Ele respirou, irmãos. Ele disse: saiu um peso das minhas costas. Saiu um peso dos meus ombros. Pelo perdão. Essa carga não era dele mais. Na revista da Junta de Missões Nacionais, campanha desse ano, e alguém aqui falou, uma missionária falou sobre isso, a carreta missionária estava no sertão, num cantão lá do, já sertão, no cantão, você imagina, né? Numa cidadezinha pequenininha, longe de tudo e de todos. E a carreta foi lá, e tinha pessoas atendendo, como vocês sabem, né? E inclusive médicos também estavam lá, enfim. E tinha uma senhora que morando ali perto, vendo a carreta, doente, precisando de ajuda, de ser atendida, ela não foi, ela não queria ir. E aí foram lá perguntar a ela: por que a senhora não vai lá? Ela disse: porque eu não mereço receber nada de ninguém. Ninguém deve fazer nada por mim. Mas por quê? Ela disse: porque aos 13 anos eu matei a minha mãe com uma enxada. E eu tenho que sofrer toda a minha vida por causa disso. Ninguém pode fazer nada de bom por mim. E aí o missionário abriu a Bíblia e disse: olha, a gente lamenta o que aconteceu quando você tinha 13 anos, uma criança. E aí falou sobre o perdão de Jesus. Perdão. Não há limite para o perdão. Não existe pecado tão grande que seja maior do que o perdão de Jesus. E o Espírito Santo de Deus foi trabalhando naquele coração, irmãos. E o semblante daquela mulher foi mudando. E oraram ali, ela confessando a Deus. E ela disse: saiu essa carga de cima de mim. E ela recebeu Jesus como Salvador e foi ser atendida. Não adianta a própria pessoa querer se punir, se Jesus foi punido pelo nosso pecado, irmãos. Não houve punição maior do que lá na cruz. Um pastor lá do interior do Espírito Santo, terra boa, um irmão o convidou: pastor, faz uma visita à minha mãe, lá, ela mora longe, ela está, a vida dela é infeliz, ela não sorri, minha mãe, o semblante dela é infelicidade, quem olha para ela vê que ela é infeliz. Eu vou lá, marcaram um dia e foram. Aí o pastor falou: deixa eu sozinho com ela aqui, para conversar com ela. Sai todo mundo. Aí, irmãos, conversando, a mulher confessou. Ela falou assim: olha,
quando eu era noiva, 50 anos, olha só, 50 anos, quando eu era noiva, eu traí o meu noivo, às vésperas do casamento. E eu nunca falei para ninguém. Ninguém sabe. E eu carrego essa culpa a vida inteira. E aí o pastor disse: que tal você confessar hoje? Confessar para Deus e para o seu marido. Deus vai te perdoar. Será que Deus vai me perdoar? Vai. Abriu a Bíblia, falou de alguns versículos, e aquela mulher confessou. Irmãos, o filho disse assim: o semblante, na hora, o semblante da minha mãe mudou. Mudou da água para o vinho. Aquela tristeza que estava encravada na vida dela saiu. Ela sorriu. Eu nunca vi minha mãe sorrindo. Perdão, queridos. O perdão. Perdão cura, liberta, transforma. O perdão de Deus é algo maravilhoso. E eu gosto quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, quando ele fala de santificação, ele fala de corpo, alma e espírito. Sem entrar em questão de tricotomia, dicotomia, mas Paulo está falando da totalidade do nosso ser. Essa foi a ideia dele. Totalidade do nosso ser. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de cura interior. Cura interior. E cura interior só com o Espírito Santo de Deus, com perdão. Quando eu perdoo, quando eu sou perdoado, e acima de tudo, quando eu recebo o perdão de Deus. Começa uma transformação, uma cura. A cura que muitas pessoas hoje estão precisando. Porque não conseguem viver na plenitude da vida abundante que Jesus oferece. Porque tem algo pendente, tem algo que precisa ser curado, transformado. A obra de Deus começa dentro de nós. Você precisa de cura hoje, meu irmão, minha irmã? Você precisa do perdão de Deus? Você precisa de forças espirituais para perdoar? Ou para pedir perdão? Fardos da vida. Fardos pesados que precisamos compartilhar com os irmãos. Fardos pessoais que nós precisamos levar, que é nossa responsabilidade. Mas nós não precisamos levar os fardos da culpa dos nossos pecados, porque Jesus já levou para a cruz. Ele levou todo esse peso para a cruz. Há uma história que você já contei aqui, vou contar de novo. Um homem foi condenado nos Estados Unidos, não lembro
ao estado, e em vários estados o governador tem poder para perdoar. Ele pode perdoar o condenado à morte. E ele, por insistência da família, o governador foi lá na prisão para dar o perdão ao condenado. Mas ele não foi como governador, ele foi vestido de um pastor. Como é que se veste um pastor, né? Foi de terno com a Bíblia na mão, e chegou para ele e disse, com a Bíblia, disse: eu tenho algo para você aqui dentro. E o perdão, o documento do perdão estava dentro da Bíblia. Eu tenho algo aqui dentro dessa Bíblia para você. Ele disse: nem precisa se aproximar. Se você se aproximar mais, eu vou jogar alguma coisa e te cuspir. Não vem. Mas eu tenho algo para você. Não quero. Pode sair agora. E o governador disse: muito bem, então eu vou embora. E foi embora. Aí, o carcereiro foi lá e disse: indivíduo, você é doido? Não era o pastor que estava aqui, era o governador, e ele estava na Bíblia com o seu perdão, e você rejeitou. Aí não tinha mais jeito, a oportunidade passou. Não adianta reconhecer uma oportunidade depois que ela passa. No dia da condenação dele, ele disse o seguinte, suas últimas palavras: eu estou sendo morto, não pelas coisas ruins que eu fiz, que eu fiz muitas coisas ruins, eu estou sendo morto porque eu rejeitei o perdão do governador. E é isso que acontece na vida espiritual, irmãos. Uma pessoa é condenada não pelos pecados que ela comete, mas quando ela rejeita o perdão de Deus. Quando ela rejeita o perdão que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Eu não sei que tipo de fardo há nas suas costas. Eu não sei que luta você está enfrentando, que está causando males à sua vida física, emocional e espiritual. Eu não sei qual é a sua enfermidade, a sua ansiedade, a sua depressão, seu medo, sua solidão. Não sei que peso você está levando e que está causando tanta coisa ruim na sua vida. Está cansado, cansada, a ponto de desistir. Mas eu gostaria de hoje dar uma oportunidade a você de pegar esse fardo e trazer para o altar de Deus e deixar aqui nas mãos de Deus. E você sair leve daqui, pela fé, pela fé. Você quer? Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar. E eu quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente. Pastor, eu preciso ir à frente? Só se você quiser. É a oportunidade que você tem e simbolicamente está levando para Jesus, para o altar de Deus, talvez um peso que está no seu coração, na sua vida. Você sabe que é um peso que as pessoas levam. Tem muita gente levando o peso de uma culpa, porque os filhos estão afastados, porque os filhos não são convertidos,
porque os filhos estão fora da igreja. Você não é Espírito Santo. Não. Então não leve essa culpa. Não leve essa culpa. Eu sei que os pais têm uma grande responsabilidade de criar os filhos. Mas quantos filhos se afastam conhecendo a verdade? Então tire esse peso do seu coração, da sua alma. Entrega isso a Jesus. Para de sofrer por causa disso. Entrega seu filho a Jesus, sua filha. Entrega agora. Senhor, eu quero tirar esse peso dos meus ombros, porque eu creio no teu poder. Então vem aqui, eu quero orar com você, aqui na frente. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui também. Qual o peso que está no seu coração, meu irmão, minha irmã? Vem aqui agora, não tenha vergonha não. Nós vamos orar, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que traz cura, libertação, alívio. Só Jesus pode fazer isso. Então vem aqui agora em nome de Jesus, enquanto cantamos. Deixe seu lugar e vem. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, o imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou Por mim, sua vida derramada
presença do Deus Todo-Poderoso. Coloque seu fardo, sua luta, talvez esse peso, nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui para aliviar a sua luta, a sua dor, tirar esse fardo dos seus ombros. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque Jesus levou os nossos fardos para a cruz. A culpa do nosso pecado Ele levou para a cruz. Por isso, Pai, nós podemos receber o perdão do Senhor. Podemos também perdoar as pessoas que nos ofendem. Podemos também receber o perdão delas quando falhamos. E podemos nos perdoar também, porque o Senhor, que é Senhor majestoso, nos perdoa. Oh Deus, obrigado por essa bênção maravilhosa. Senhor, alivia esses irmãos e irmãs que carregam fardos pesados, Senhor. Alivia agora, Senhor. Ó Deus de amor, Tu tens poder para isso. Socorre essas vidas. Transforma essas vidas, Senhor. Restaura essas vidas, Senhor. Ó Deus de amor, nós entregamos cada uma delas nas Tuas mãos. Aqueles que não vieram aqui na frente, aqueles que estão nos assistindo de longe. Alivia também esse fardo, Senhor. Tira essa culpa, Senhor. Oh Deus, e toda a honra, toda a glória, nós sempre daremos ao Senhor. Nós lhe pedimos então, que faça essa obra maravilhosa, Senhor. Completa essa obra, Senhor, em nós. Dá-nos uma semana de vitória, de alegria na Tua presença, de fardos aliviados, de ombros livres, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.